Salve, minha gente, aqui é o Juliano Posati para mais um Simbora Aí, e hoje eu quero conversar com você sobre como definir valores estratégicos para uma empresa de alta performance. Todo mundo sabe que dentro do processo de planejamento estratégico, né, a reza, a missa que você vai lá, definição, visão, valores, para daí começar a trabalhar efetivamente, né? Quase sempre a noção de planejamento estratégico fica restrita ao devaneio do dono da empresa, né, aquele visionário, etc e tal, e isso não vira alguma coisa palatável, útil ali dentro do ambiente de trabalho. E eu sou da área de planejamento estratégico, especialista em planejamento estratégico, e eu mesmo muitas vezes reneguei a importância dos valores ao longo da minha carreira, né? A gente trabalhava valores, mas era quase alguma coisa para inglês ver, né? Que se falava, mas não se traduzia assim muito na prática, né? Tipo, o que são valores? Vamos definir os valores. Aí começava aquela sessão assim, que você ficava olhando para cima, para cima, para cima. Então hoje eu quero falar um pouco com você sobre o que são valores do ponto de vista filosófico e por que eles são uma parte fundamental da definição de estratégia da tua empresa para que ela seja uma empresa de alta performance. Muito bom. Vamos começar do básico. O que são valores? Dá uma olhadinha aí em tela. Ó. Valor, literalmente, no seu sentido original. Estou pegando aqui dicionário básico de filosofia, tá? Para a gente ter um ponto de partida. Ele significa coragem, bravura, caráter do homem. Então, por extensão, ele significa aquilo que dá a algo um caráter positivo, ou seja, um aspecto, uma natureza, um efeito positivo. Se eu tenho ali algo de bom, algo de positivo, isso é um valor. Então, o valor, ele alimenta, ele adjetiva o caráter. A noção filosófica de valor, ela está relacionada, por um lado, àquilo que é bom, útil e positivo, e também aquilo que deve ser realizado. Então, veja, do básico, do básico, do básico, do básico. Se alguma coisa é boa, se alguma coisa é útil, se alguma coisa é positiva, isso é um valor, isso tem valor, isso tem valor. Claro que a coisa vai ficando um pouco mais complicadinha, né? Porque do ponto de vista ético, os valores são o fundamento da moral, das normas e regras que prescrevem uma conduta correta. Então, o valor vai ter ali na base quais são os valores que vão criar uma conduta, um código de comportamento daquilo que é correto, daquilo que é aceitável, daquilo que funciona para todo mundo, não é? Aquilo que é correto é aquilo que gera o bem para mim sem gerar mal para ninguém. Gera bem para mim sem gerar mal para ninguém. Gera bem para mim e gera bem para todo mundo que está junto, para todo mundo que participa desse código e para quem não participa desse código. Então é a prática do bem que gera o bem segundo a ideia de bem maior. Veja, o bem, não é? Aquilo que faz bem. Mas o que é o que faz bem, né? O que é que faz bem? Bem é algo que vai te levar a um estado de felicidade, que vai fazer feliz. Voltamos ao merchan do mercado, né? O que faz você feliz? Bem é algo que vai me fazer feliz, é algo que vai gerar em mim um estado de felicidade, a conquista de um estado de felicidade. E é claro que aí nós temos uma série de dificuldades para conceituar bem, porque em cada cultura, em cada religião, em cada país do mundo, a ideia de felicidade vai sofrendo transformações. Então, a ideia de felicidade para uma comunidade que vive na extrema miséria, sem água, sem saneamento básico, a ideia de felicidade deles é uma coisa... É ter comida, é ter água, percebe? A ideia fica afetada por isso. Agora uma comunidade que já tem uma estrutura de saneamento, tal, não sei o quê,
a ideia de felicidade deles vai dar um passo além. E como na dinâmica das nações, na dinâmica das comunidades humanas ao redor do planeta Terra, você tem diversos estágios de evolução, a noção de felicidade e a noção de bem vai estar muito diversificada. É aquela coisa assim, quando ninguém tinha nada para comer, você matar uma galinha e comer era um valor positivo, porque era bom, era útil, né? Trazia felicidade, as pessoas comiam, ficavam com a barriga cheia e não morriam de fome, percebe? Então, felicidade, ou era um código de conduta correto você matar um bicho e você comer. E aí agora, veja, surge, a partir de uma noção de equilíbrio, ou de um avanço, surgem grupos, por exemplo, que já não entendem que é possível você matar um animal para comer. Porque eles entendem que existem outras formas de você se alimentar. Então, porque eles evoluíram, ou porque chegaram a um estágio tal de desenvolvimento, eles são capazes de fazer escolhas. Então, a noção de felicidade e de bem também está ligada à noção da sua capacidade de fazer escolhas, de usar a sua inteligência, não é? De promover um desenvolvimento tal que a gente faça as escolhas a partir daquilo que nós acreditamos, a partir daquilo que faz sentido, e não mais a partir de uma necessidade que demanda da gente uma postura onde nós não temos tempo para pensar naquilo que é bom, naquilo que é útil, naquilo que gera felicidade, não é? E ao mesmo tempo você tem os dois paradigmas, nesse caso da alimentação, você tem os dois paradigmas convivendo, né? Você tem as pessoas para quem ainda um franguinho assado é a salvação, porque não existe outra alternativa, e você vai ter aquelas pessoas que, dentre as alternativas, escolhem se alimentar de uma maneira que elas não gerem mal para nenhuma outra pessoa e para nenhum outro animal. Percebe? A noção de ética, a noção de valor, ela vai evoluindo de acordo com cada pessoa, com as suas escolhas, não é? A felicidade vai evoluindo, a noção de felicidade vai evoluindo. Ainda dentro da ideia de valor, você tem a ideia de juízo de valor. Então o juiz ele vai fazer uma avaliação qualitativa sobre algo, ou seja, sobre a moralidade, sobre esse código de conduta, sobre essa regra de comportamento, não é? E aí ele pode olhar para a moralidade, o juízo de valor pode olhar para a qualidade estética, o juízo de valor pode olhar também para a validade de um conhecimento, de uma teoria. Então ele vai estabelecer se algo deve ser objeto de elogio, de recomendação ou de censura. É um juízo de valor. Ou seja, eu faço uma avaliação sobre o quanto aquilo é bom, é útil, gera felicidade, tá? A partir daí, você também começa a ter uma outra noção de valor, que é o valor de uso / valor de troca. Então veja que definição aqui interessante comigo em tela. Em um sentido econômico, o trabalho humano produz um valor de uso, ou seja, produz um valor de utilidade, né? E esse objeto, que possui uma utilidade determinada, ele tem um valor. Só que a divisão social do trabalho, ela introduz a noção de valor de troca, já que eu posso produzir uma coisa que tem utilidade para você, você pode produzir uma coisa que tem utilidade para mim, e nós trocamos. Ei, isso que você fez é bom, é útil para mim, porque de alguma forma vai resolver um problema meu, e resolvendo um problema meu vai me gerar um estado de felicidade. Então, eu gero uma coisa útil para você, que foi bem feita, que é boa, que resolve um problema seu e que te gera um estado de felicidade. Então, quando nós dois criamos valor a partir da utilidade, nós temos um valor de troca, nós trocamos e geralmente a forma da gente quantificar esse valor é a grana, né? Nós traduzimos o valor de uso, o valor de troca, não é? Por um valor numérico. Então, o meu valor de uso é 5, o seu valor de uso é 5, nós trocamos igual. Eu te cobro 5, você me cobra 5. Não, mas olha, eu acho que o meu valor de uso é 10, o seu valor de uso é 20, não é? Então, eu arrumo
faço 2 vezes um valor de 10 com alguém para te dar o teu valor de 20. Legal. Agora, né, esse valor de troca ele tem mais a ver com preço, percebe? É quando o valor ele precisa ser ali restringido a um perímetro que é o preço, né? Agora, dentro da visão estratégica, os valores estão ligados àquilo que produz esse estado de bem e de felicidade. E as empresas estão entendendo cada vez mais que gerar simplesmente o valor de troca, o valor de uso, não é suficiente. E que os melhores valores, ou a grande felicidade, não é? Está em gerar valor de uso, valor de troca, ou seja, valor monetário, mas em paralelo não deixar de gerar os valores que produzem felicidade. Então, valor está intimamente ligado com felicidade. O Richard Barret fez um trabalho interessante quando escreveu o livro Organizações Dirigidas por Valores, liberando o potencial humano para a performance e a lucratividade. Então ele entende que a liberação do potencial está associada com a liberação ou com a liderança baseada em valores. E se valor é aquilo que produz a felicidade, então a performance e a lucratividade estão intimamente ligados com a capacidade de produzir felicidades. Felicidade dentro do ambiente de trabalho, dentro do ambiente corporativo. Felicidade dentro do ambiente de trabalho, dentro do ambiente corporativo, na minha opinião, também está intimamente ligado não apenas com você escolher valores, mas valores que liberem o potencial dos talentos naturais. Ou seja, quando eu crio, através do meu conjunto de valores, a possibilidade para que os meus colaboradores vivam o seu talento natural no seu ambiente de trabalho. Porque o uso do talento natural é um lugar de prazer. É um lugar de prazer porque, utilizando o seu talento natural, a pessoa se sente útil, valorizada. Ela percebe que a sua identidade natural, que quem ela é, o que ela faz, como ela faz, são elementos que podem gerar valor de utilidade, podem gerar valor de troca, podem agregar ao ambiente e, acima de tudo, podem gerar felicidade. Podem construir esse estado de plenitude, que é um estado onde nada falta e nada sobra. Para mim, felicidade, definição de felicidade, é um estado de tamanha suficiência, onde todos os recursos, relações e interações são tão suficientes que nada sobra e nada falta. Não há desperdício, não há extravagância, não há abundância, mas também não há escassez, não há falta, não há racionamento. Para mim, a felicidade ela está nesse lugar, onde existe a máxima suficiência, onde nada falta e nada sobra, e isso se aplica em todas as dimensões do ser humano. Então, felicidade na saúde, nada sobra e nada falta a estrutura física da pessoa, ela é um harmônico perfeito. Felicidade na estrutura emocional, nada sobra e nada falta, ela tem uma plenitude de equilíbrio dos seus sentimentos, administra os seus sentimentos de uma maneira positiva, de uma maneira bacana, de uma maneira que eles são suficientes para ela. Ela nada deseja, mas também não se estressa com excesso de nada. Felicidade nas relações, suficiência nas relações. Quando existe um equilíbrio entre as trocas, não é? Felicidade no ambiente onde eu estou, quando há um equilíbrio entre as trocas, onde há uma troca que é suficiente com o ambiente. Então eu não destruo esse ambiente, mas eu também não sou destruído por esse ambiente. Isso é um equilíbrio, né? E assim por diante. A felicidade, para mim, ela tem muito a ver com o estado de suficiência. O Barret fez um mapeamento com 7 estágios de desenvolvimento psicológico atrelados a valores dentro das empresas, que é esse gráfico que eu quero passar com vocês. Ele entende 3 estágios iniciais: sobrevivência,
relacionamento, autoestima. Um estágio que é um ponto de virada, um ponto de transformação, que é o estágio 4, tá? Depois, o estágio 5, 6 e 7 seriam estágios ligados a valores mais elevados. São estágios da coesão interna, coesão externa e do servir. No estágio da sobrevivência, a empresa está buscando estabilidade financeira. Então, para que haja, entre aspas, esse estado de felicidade, os valores dessa empresa vão estar ligados ao valor acionista, ao lucro, ao crescimento organizacional, à saúde e à segurança do funcionário. Veja, é um básico ali, né? Se a gente olhar para a pirâmide de Maslow, por exemplo, das necessidades, é o básico. Empresa que não tem lucro não sobrevive. É o começo. Tá vendo? É o começo. Quais são os desafios que a empresa enfrenta nesse estágio? São os desafios de controle, corrupção, ganância, percebe? Perdeu a mão, né, na busca pela grana. É quando a grana precisa vir a qualquer custo. E aí isso pode ser muito perigoso. Porque aí, apesar de garantir os valores monetários, né, lucro para a sobrevivência, pode-se perder os outros valores atrelados à felicidade. Mas é possível ter felicidade sem lucro numa empresa? Não, porque ela vai quebrar. Se ela quebrar, todo mundo vai ser infeliz, vai acabar, não vai embora. Então o lucro é um valor que deve ser atrelado à felicidade? Claro. Ele é energia. Se a empresa não tem lucro, significa que a utilidade dela não está sendo reconhecida. Ela não consegue valorar, ela não consegue nomear o seu valor de troca. Se a empresa não consegue nomear o seu valor de troca, é porque o seu valor de utilidade não está sendo reconhecido. Se o seu valor de utilidade não está sendo reconhecido, é porque ou ela está fazendo alguma coisa que de fato não é útil. Ah, eu estou vendendo merda enlatada. Porra, mas isso é útil? Não. Ninguém quer. Se ninguém quer, acabou. Acabou a discussão. Não existe valor de troca para começo de conversa. Percebe? Por mais basal que pareça, por mais primitivo que pareça, o valor de troca e o valor de utilidade são a base dos valores de uma empresa, porque é a base onde ela vai construir esse primeiro valor que está ligado à estabilidade financeira, que é o valor do lucro, né? No segundo estágio, que é o estágio do relacionamento, a empresa ela já parte para o reconhecimento do funcionário. Então, segundo Barré, essa é uma fase onde ela vai se conectar com valores como lealdade, comunicação, uma comunicação aberta, né, não violenta, satisfação do cliente, amizade, né? Então ela começa a gerar laços qualitativos entre aquelas pessoas que geram o valor de utilidade e que geram o valor de troca, porque a empresa ela não faz as coisas sozinhas, né? O que é uma empresa? Uma empresa é um bando de gente junto que resolveu fazer alguma coisa. Ela não faz isso sozinha, tem pessoas. E as relações dessas pessoas definem a qualidade da utilidade que ela produz. Você tem um monte de gente infeliz na tua empresa que se odeia e um está tentando alfinetar o outro, sua empresa é uma empresa fadada ao fracasso. Porque por mais que ela consiga gerar valor financeiro, lucro, ela não está gerando valor relacional. E um ambiente de trabalho tóxico é um ambiente de trabalho que repele naturalmente as pessoas. Então fica aquela extrema rotatividade por conta do ambiente tóxico que se cria, não é? E aí, em algum momento, a capacidade produtiva dessa empresa se fragmenta. Então, valor relacional. Segundo estágio do Richard Barré. Terceiro estágio, autoestima. Para o Richard Barré, você não tem alto desempenho com L se você não tem autoestima. Ele liga essas fases. Essa é uma fase onde a empresa começa a criar sistemas, processos, ela começa a focar em qualidade, em melhores práticas e num orgulho na performance. Ela precisa desses códigos estruturais para que as coisas aconteçam de uma maneira fluida no seu ambiente. Então,
São valores fundamentais, os sistemas, os processos, eles são valores de um alto desempenho. E esse alto desempenho, ele vai ancorar esse valor de autorrealização, autoestima. Puxa, nós somos foda juntos. Nós trabalhamos muito bem juntos. Então, no estágio 1, a gente fala assim, uau, a gente dá lucro. Então, a gente tem utilidade. No estágio 2, uau, a gente dá lucro juntos. Quanto mais junto a gente tiver, relacional, mais lucro a gente vai dar. No estágio 3, porra, a gente tá junto, mas tá virando muita gente junta. A gente precisa que todo mundo entenda o passo a passo da coisa, vem a sistematização, para que a gente seja ainda mais foda, sendo juntos e sendo muitos. Percebe? Autoestima, autodesempenho. Daí vem o ponto de virada. Ponto de virada é o estágio 4 para o Richard Barret, que é o estágio da transformação. Nesse estágio, os valores da empresa vão estar muito conectados à renovação e aprendizagem contínua. Então entram aqui valores como responsabilidade, adaptabilidade, empowerment, que é o empoderamento, né? Delegação, trabalho em equipe, inovação, orientação por objetivos, o crescimento pessoal de cada um. A renovação e a aprendizagem contínua levam a um constante foco no ser humano. O ser humano é o epicentro da empresa. Embora a empresa precise de lucro, precise de um bom desempenho, precise de alta performance, o ser humano é o centro. E a aprendizagem contínua é um valor que reforça isso. Se uma empresa não dá a oportunidade para os seus colaboradores crescerem, aprenderem, se desenvolverem, manifestarem o seu potencial, ela não será uma empresa atrativa. Porque chega uma hora que não é só a grana. O cara quer aprender, o cara quer mais, o cara quer entender mais. E veja, o Richard Barret, ele atrela a aprendizagem contínua a esse poder de renovação. Por isso que o Círculo Escola Filosófica, como escola filosófica, né, nós temos já uma capilaridade, uma penetração no mercado para pessoas que estão interessadas em autoconhecimento, espiritualidade, que são muito bons. Né? Nós já somos uma empresa que deu certo. Nós já somos uma empresa que passou do estágio da sobrevivência, passamos do estágio consolidamos o estágio de sobrevivência, consolidamos o estágio, porque você não passa, né? Você não deixa para trás, você vai consolidando como uma pirâmide. Então, nós já consolidamos esse patamar de sobrevivência, consolidamos o patamar de relacionamento, consolidamos, e talvez aqui estejamos consolidando ainda o alto desempenho, porque a nossa empresa está crescendo, então a gente tem que se mover nesse sentido de criar sistemas, processos e tudo mais. Vivemos essa aprendizagem contínua e queremos levar, veja, eu fiz um círculo aí ao redor do 4, queremos levar essa aprendizagem contínua também para os ambientes corporativos com a nossa linha de educação corporativa. Você entende? Porque não tem como a empresa ultrapassar isso e continuar crescendo se ela não entender a aprendizagem contínua, desenvolvimento humano contínuo, se ela não focar no ser humano. Entende? O foco no ser humano é o que garante o lucro em todas as suas dimensões lá na frente. Porque não é só fazer dinheiro. Entende? Não é só fazer dinheiro. É preciso ganhar em felicidade também. É preciso ganhar em realização. É preciso ganhar em significado. Senão não vai. A partir da etapa 4, começa agora uma etapa de valores mais elevados. Então, a etapa 5, que o Barret chama de coesão interna, é uma etapa onde a empresa vai criar a comunidade corporativa. Então, o foco dela são valores compartilhados, é uma visão mais ampla, comprometimento, integridade, confiança, paixão, criatividade, abertura e transparência. Ou seja, existe um reforço do aspecto relacional. Lá que era casa 2, agora isso começa a
criar um laço de unidade. Nós não apenas nos relacionamos com qualidade, mas nós nos relacionamos todos com valores que nos unem. Comunidade, né? Comum, unidade. Uma unidade comum construída em torno de valores comuns. Coesão interna. Etapa 6, coesão externa. Aqui, essa comunidade interna, essa comunidade corporativa começa a fazer alianças estratégicas e parcerias. Então aqui, os valores são colaboração, consciência ambiental, envolvimento comunitário, realização do funcionário, coaching, mentoring. Nós atuamos aqui nessa etapa, não é? De liberar ainda mais a natureza de cada pessoa a partir de seus talentos naturais. E na etapa 7, que é o ápice, são os valores mais elevados, é a etapa que o Barré chama de servir, né? Então, serviço à comunidade e ao planeta. Aqui a empresa vai estar conectada com responsabilidade social, com as futuras gerações, com a perspectiva de longo prazo, ética, compaixão, humanidade. Aqui, veja, se numa palavra pudesse resumir, a empresa está pensando no seu legado, não é? Em como ela constrói significado para o futuro, para além do limite das vidas orgânicas, né? Da vida do corpo físico ali. Como é que ela gera isso para gerações futuras? É uma ideia interessante porque veja que cada etapa tem o seu valor e cada valor tem que ser pavimentado para que você consiga atingir valores. Então, a revisão estratégica do planejamento de uma empresa precisa acontecer a partir de uma ideia de autopercepção, de autoconhecimento da empresa como uma entidade em si. Onde a nossa empresa está? Quem nós somos hoje? Onde nós já chegamos? Onde nós queremos chegar? É um processo de autoconhecimento da empresa. E esse processo ele precisa acontecer em consonância com processos humanos, porque a empresa está onde os funcionários estão, não é? Por isso a ideia de autoconhecimento dentro do ambiente corporativo é uma ideia tão estrategicamente importante. Porque se você não sabe onde está, você não sabe para onde você vai. É o básico do GPS, entende? Se o GPS não acha a sua localização, ele não consegue traçar a rota. Não, mas eu quero chegar lá, só que o GPS não sabe onde você está, ele não consegue traçar a rota. Quem não traça a rota não anda. Ou se anda sem eira nem beira, anda perdido. Então o processo de autoconhecimento, ele é fundamental para a construção de um planejamento estratégico que seja efetivo para a consolidação do futuro de uma empresa. Agora, eu não quero zoar o trabalho do coleguinha, porque o Richard Barré fez um trabalho excelente quando fez isso, mas, gente, agora aqui é o filósofo falando, né? O filósofo espiritualizado. Dá uma olhada aqui, ó. Cada etapa dessas 7 etapas que ele bolou, não tem a ver com 7 chakras do corpo humano? É como se ao estabelecer os 7 estágios de desenvolvimento psicológico de uma organização e os valores aos quais ele se atrela, o Richard Barré estivesse alinhando os chakras do corpo organizacional ou do corpo empresarial. Como se a empresa fosse um corpo. E ela tem momentos de vida que estão ligados a esses chakras. É como se ao longo da sua história, esse corpo se deitasse nas linhas do tempo e fossem, olha só, o chakra raiz, o chakra básico, que está ligado à sobrevivência do corpo físico humano, ele chama de sobrevivência, é o lucro, é a base, é a operação. É o sou útil ou não sou útil? É terra. Depois vem o chakra sacral, que é o chakra do umbigo, que é, o que era o umbigo? O umbigo é por onde vinha o cordão umbilical que nos ligava com a mãe. Esse é o chakra que rege o quê? Relacionamentos. Tá lá, ele chama fase 2 de relacionamento. O manipura, que é o plexo solar, né? Plexo solar, esse tem o sol na barriga, né? É o rei na barriga, aquele sol, é aquela coisa que brilha. É autoestima, tem a ver com o ego, né? No ser humano. Depois o 4, transformação, ó, coração. Para transformação é preciso haver coragem, coragem, agir de acordo com o coração, com o core.
A transformação vem do coração, vem daquilo que eu amo, percebe? Depois vem a coesão interna que começa a construir a ideia de comunidade, que é a garganta, é aqui, ó. É hora de pôr para fora, é hora de tudo vir, de tudo ser manifesto. Você não gera uma comunidade corporativa sólida se você não tiver essa manifestação. A coesão externa vem dessa visão de futuro, ó, terceiro olho, do chakra ágina. E o servir do Sahasrara. Percebe? O topo da cabeça, o coronário, aquilo que nos liga com o cosmos, aquilo que nos liga com sentido, com significado, com propósito. Muito interessante, não é? Perceber que todas as escolas de conhecimento, elas conversam entre si. Isso é o que nós, do Círculo Escola, fazemos. Veja, nós estamos estudando aqui, ó, um cara que é super reconhecido por um psicólogo, super reconhecido por várias pessoas, mas quando você parte de uma noção filosófica que te ajuda a pensar sobre o que você pensa, você perde a questão dos preconceitos. Se eu chegasse hoje para uma empresa e falasse assim, oi, vamos dar uma olhada como é que estão os chakras da sua organização, o cara ia falar, sai daqui, seu fanático, seu doido. Agora, se eu trouxesse os 7 estágios de desenvolvimento psicológico, segundo Richard Barré, aí ele iria aceitar. É importante, nessa fase de transição, que a gente aprenda a integrar os conhecimentos para não se deter nos preconceitos. Tchau! Sempre avante que questa é a coisa più importante.